Boa tarde, senhor presidente, Cristiano Zanin, senhores ministros que compõem esta turma e que cumprimento na pessoa do ministro relator, Alexandre de Moraes, senhor procurador-geral da República, doutor Paulo Gonet, senhores advogados, a quem cumprimento, todos, especialmente pelo talento, pela eficiência com que se conduziram, do testemunho, como já foi dado aqui, da excelência dos trabalhos realizados, da urbanidade do trato, como é próprio e que há de haver entre juízes, juízas e os advogados. Cumprimento os senhoras e senhores da imprensa, grandemente responsáveis pela garantia da democracia no Brasil e que têm também nos acompanhado para esclarecer ao público o que está acontecendo, aqueles que são interessados. Cumprimento as senhoras e os senhores juízes e juízas, especialmente aqueles que auxiliares atuam com a gente, e com isso eu cumprimento a magistratura nacional, cumprimento de uma forma muito especial as servidoras e os servidores deste Supremo Tribunal Federal, que tanto nos ajudam no dia a dia. Senhor presidente, essa é a minha primeira manifestação sobre essa ação penal nesta fase de julgamento. E, portanto, eu gostaria, tal como feito pelos ministros que me antecederam, rapidissimamente, fazer algumas considerações sobre este ambiente processual, digamos, e as repercussões no Brasil. Neste nosso tribunal, que hoje tem para julgar aproximadamente 20 mil processos, todos os casos submetidos à apreciação desta casa são importantes. São importantes para as partes, são importantes para os juízes. Os efeitos é que são diferentes, enormemente diferentes para a sociedade. Por isso, casos com efeitos mais gravosos para um número maior de pessoas, e o presente caso é um deles, ou o caso mais singelo que seja, que diga respeito a uma única pessoa, exige de cada uma de nós, julgadoras e julgadores, a mesma dedicação, a mesma seriedade, a mesma responsabilidade no julgamento. Mais ainda quando se tratam de ações penais, porque nestes julgamentos a conotação é mais grave, porque há, de um lado, os direitos fundamentais de todas as pessoas, e, de outro lado, o direito que a sociedade tem de ter uma resposta, seja uma resposta de absolvição, seja uma resposta de condenação, que há de ser bem desempenhada pelos órgãos de investigação, pelos órgãos de acusação e pelos órgãos judiciais. Este Supremo Tribunal Federal teve e continua tendo este compromisso, que é o dever que tem historicamente honrado em seu desempenho de fazer com que todos os julgamentos observem os direitos fundamentais de um lado e os deveres que os órgãos estatais têm com a sociedade de responder que o direito está prevalecendo. Para mim, todo processo penal é especialmente difícil, humanamente difícil. Juridicamente, é uma ação a mais que se apresenta neste processo. Juridicamente, é uma ação penal, na qual atos são denunciados como práticas delituosas, compete ao órgão julgador, a partir da identificação feita pelos órgãos de investigação e pelo órgão de acusação, tratar sobre a responsabilidade dos autores que tenham sido identificados por aquelas práticas, tudo seguindo o devido processo legal e nos termos do direito vigente. Mas nem por ser tão singela esta equação processual penal, é simples a atuação do julgador. Eu digo isso sobre a minha função e sobre o meu desempenho. Esse é um processo, como há outros, que temos a responsabilidade constitucional de julgar. Processos há que despertam maior ou menor interesse da sociedade, o que não é também nada de novo, seja uma cidade pequena, seja para todo o país. Toda ação penal, especialmente a ação penal, impõe um julgamento justo e aqui não é diferente. O que há de inédito, talvez, nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro, mas na área especificamente das políticas públicas dos órgãos de Estado. Outro dia, um queridíssimo amigo, Afonso Borges, me levou a reler e pensar sobre uma grande obra de Afonso Romano Santana, Que País é Esse?
E ali o autor poetava em sofrimento. Uma coisa é um país, outra um fingimento. Uma coisa é um país, outra um monumento. Uma coisa é um país, outra o aviltamento. Eram tempos difíceis aqueles nos quais foi produzido esse poema tão doído, e aquele poeta dizia: este é um país de descontínuo, um país onde nada congemina. Nessa nossa história, nós, o povo, é que vamos produzindo. Ou deixamos acomodados que ela seja produzida por interessados, nem sempre, ou com muita frequência, lamentavelmente, não preocupados em atender os interesses legítimos da sociedade, que, no entanto, hoje são objetivos postos na Constituição da República, numa Constituição democrática. O descontínuo da história jurídica e política do Brasil dá-se, em grande parte, pela reiteração de atos, fatos e práticas reiteradas de rupturas constitucionais, institucionais, políticas, que impedem a maturação democrática deste país, que impedem o surgimento de novas lideranças sociais e políticas que poderiam fazer florescer novas ideias, novas formas de atuar no espaço da República, que neste mundão desarvorado e desalentado, em que vendilhões negociam mentes e gente sem precisar sequer se levantar de suas poltronas, porque apertar teclas que movimentam algoritmos e criptomoedas não demanda mais que uma ordem verbal, neste mundo, florescer uma nova forma de atuar na sociedade é importante para fazer com que essa vida seja uma aventura mais amena. Por isso é que talvez o diferencial mais candente desta ação penal seja, além do ineditismo do tipo penal a ser aplicado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, a circunstância de estarmos a afirmar que a lei é para ser aplicada igualmente para todos e responsabilidade, incluída a penal, é para ser apurada nos termos da legislação aplicável e o que vier a ser apurado haverá de ser objeto de julgamento, é que leva tanto interesse por esta ação. E como nós, juízes, a reafirmação de que juiz é obrigado a julgar, nada mais. O núcleo da acusação feita nesta ação diz com a tentativa de golpe de Estado e de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Os fatos que são descritos desde a denúncia e a referência acusatória à imputação não foram negados na sua essência. Nossa República tem um melancólico histórico de termos poucos repúblicos. E, por isso, a importância de cuidar do presente processo no ano em que comemoramos 40 da redemocratização, do início da redemocratização. Estamos a 25 dias de completar 37 anos de início de vigência da nossa Constituição, de 5 de outubro de 1988, e nessas quase 4 décadas de vigência da Constituição, nós, brasileiras e brasileiros, participamos de 9 eleições gerais para presidente da República, governadores, Congresso Nacional, assembleias legislativas, 10 eleições locais, tudo segundo os princípios e as regras postas na Constituição, garantindo-se a estabilidade institucional e constitucional e política no país, e principalmente garantindo-se as liberdades individuais. Não foram apenas de rosas esse período. Tivemos 2 impeachment de presidentes da República, estudantes foram às ruas, jovens, pleiteando os direitos que a Constituição assegura em sua efetividade jurídica e social, caminhoneiros foram às ruas com reclamos, e nós, juízas e juízes, precisamos, como todas as instituições, de verificar, responder, mas as instituições brasileiras seguiram sem alterar suas funções, sem parar em seus serviços essenciais, permitindo que se afirme, hoje, pelo menos da minha parte, que se houve dor, também houve muita esperança. Apesar dos pesares, apesar dos percalços, dos perrengues, dos momentos de refrega, que não foram poucas. Mas desde 2021, para além da provação mundial da pandemia Covid,
XIX, novos focos de pesares sociopolíticas brotaram nestas terras a partir de estratégias e práticas voltadas a objetivos espúrios, ou seja, exatamente o que foi denunciado. Práticas que comprometeram ou que se conduziram no sentido da tentativa de abolição do Estado democrático de direito e de tentativa de golpe de Estado. Numa sequência encadeada e finalística, arou-se um terreno social e político para semear o grão maligno da antidemocracia, tentando-se romper o ciclo democrático das quase 4 décadas que vinham sendo experimentadas constitucionalmente pelo povo brasileiro. Nessas observações iniciais, portanto, senhor presidente, eu, em meu voto, fiz algumas notas. Em primeiro lugar, nunca é demais lembrar que, por mais que se cuide da saúde pública e política de uma sociedade estatal, por mais que se cuide da estrutura institucional, por mais que se cuide de produzir instrumentos ou vacinas constitucionais e legais para se imunizar a sociedade e o Estado de aventuras ditatoriais, em nenhum lugar do mundo, e menos ainda aqui, não se tem imunidade absoluta contra o vírus do autoritarismo, que se insinua insidioso, destilando seu veneno a contaminar liberdades e direitos humanos. Não poucas vezes, aliás, núcleos cinicamente tentaram, surrupiados por antidemocratas, tentaram se fazer valer exatamente de titulares desses mesmos direitos. E é por isso, e não por outro motivo, que as legislações em todo o mundo passaram a cuidar, em seus sistemas constitucionais e penais, do Estado democrático de direito e dos instrumentos e tipos penais para tipificar como golpe de Estado um crime praticado. Eu lembro, senhor presidente, senhores ministros, que de 1851 a 1870, ou seja, quase 170 anos atrás, um dos maiores escritores do Ocidente, Victor Hugo, que foi um ferrenho oposicionista ao golpe de Estado de Napoleão III, escreveu, exilado que estava, um livro que se chama História de um Crime. O crime é o golpe de Estado. E nesta obra há uma passagem que, vou me permitir ler rapidissimamente, um diálogo de alguém da Armada que oferece a uma pessoa, uma autoridade, apresenta algumas propostas. Eu vou fazer uma tradução livre, até porque o texto é rapidíssimo, é breve. A gente apresenta a ele um documento, um decreto, entre aspas, porque está no livro que é, e ele diz, mas isso que você me propõe é um golpe de Estado. O outro diz, você acredita nisso? Ele diz, sem dúvida. Nós somos a minoria e seríamos a maioria. Nós somos uma porção da Assembleia e agiríamos como se fôssemos a Assembleia inteira. Nós que condenamos a usurpação seríamos os usurpadores. Nós, os defensores da Constituição, afrontaríamos a Constituição. Nós, os homens da lei, violaríamos a lei. É um golpe de Estado. O outro responde, sim, mas um golpe de Estado para o bem. Ele diz, o mal feito para o bem continua sendo mal. Diz, mesmo quando ele tem sucesso, ele diz, principalmente quando ele tem sucesso. Por quê? Porque então ele se torna um exemplo e vai se repetir. O outro ainda redargue, mas a razão de Estado existe. Ele diz, não, o que existe é a lei, é o Estado de Direito. Ministra Carmen, Vossa Excelência concede uma parte? Todos, ministro. Olha que eu sou literal em relação a esse ponto. Todos, desde que rápidos, porque também nós, mulheres, ficamos 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. A senhora sabe. Mas eu concedo, como sempre, está no regimento do Supremo, o debate faz parte dos julgamentos, tenho o maior gosto em ouvir, eu sou da prosa. Ministra Carmen, eu agradeço sua gentileza, e o ministro Gilmar, aqui presente, nosso decano e meu professor, há pouco me perguntou, Flávio, teu voto foi tão curto, e eu disse, Gilmar, é porque eu uso uma técnica que chama banco de horas, eu faço o voto curto para fazer muita parte. Então, nossa, mas vai descontar tudo no meu, não? Não, ainda tenho do Zanin.
E eu prometo ser muito breve, porque a alusão... O do ministro Zanin é um bom voto para se cortar bem. Que aí não vai ter nem a aplicação da Lei Maria da Penha. Apesar de Mas com todo gosto. Apesar de todas essas ameaças... A prosa com Vossa Excelência é sempre um gosto, tenha certeza. E eu escrevi 396 páginas, presidente, mas eu não vou ler, eu vou ler um resumo, não se preocupem. Então, eu tenho muito gosto. Ministro, apenas para lhe agradecer a alusão a esse trecho do livro de Vitor Hugo, e essa é a razão do meu à parte, porque no voto eu tratei sobre anistia, e tratei com muita convicção sobre a ótica da dogmática constitucional. E eu apenas acresço, por conta dessa última frase de que um golpe bem-sucedido serve de exemplo, que a senhora acabou de ler, acerca de uma abordagem que está no voto, que eu não fiz alusão, que é consequencialista. E eu uso um exemplo no voto, que eu vou fazer um aditamento, que é a situação dos Estados Unidos. Ontem, anteontem, infelizmente, houve um grave crime político. Um jovem que é de uma posição política aparentemente do lado do atual presidente dos Estados Unidos, mas pouco importa, levou um tiro. E é curioso notar porque há uma ideia segundo a qual anistia, perdão, é igual a paz. E foi feito perdão nos Estados Unidos, e não a paz. Porque, na verdade, o que define a paz que nós sempre devemos buscar não é a existência do esquecimento. Às vezes, a paz se obtém pelo funcionamento adequado das instâncias repressivas do Estado. Então, o Vitor Hugo deve ter razão nessa reflexão e serve para que eu fortaleça essa convicção em relação ao meu voto. Como a senhora viu, nem 2 minutos. Obrigada. Eu ainda tenho mais 40 no banco de horas. Obrigado, ministro. Isso é um problema para Vossa Excelência, ministro Zanin. Enfim, digo que golpes de Estado são processos sociopolíticos complexos, ambíguos e destrutivos. Minam a estrutura de sustentação política, jurídica, econômica e institucional legitimamente vigente. Pode um sistema de direito não ser bom. Não é perfeito nenhum sistema, mas é legítimo. Por isso, distinguindo-se completamente de outros tipos penais, a tipificação desses crimes que estão no núcleo da acusação feita pelo Procurador-Geral da República, distinguem-se até mesmo daqueles em que várias pessoas praticam delitos, são identificados, delineados, mas não têm a mesma conotação destes crimes aqui. Difícil e imprescindível de se configurar no sistema jurídico, o golpe de Estado precisa ser previsto, como feito na legislação brasileira, muito recente, investigados as práticas e, em caso de conclusão sobre o seu cometimento, a responsabilização de quem os tenha praticado ou tentado nos termos do direito vigente, ou não se terá verdadeiramente Estado democrático de direito. Não há que se inventar normas ad hoc para punir golpistas, isso também seria autoritarismo, portanto, afronta ao Estado democrático de direito, mas no Brasil, o que estamos tentando fazer é valer a norma vigente sobre os tipos penais, a assunção dos comportamentos a esses tipos. Como lembrei, é dever dos órgãos estatais apurar a ocorrência da alegada tentativa de abolição do Estado democrático de direito e de golpe de Estado, quer dizer, da prática de atos contrários às instituições democráticas e o exercício dos cargos de poder e seus autores e verificar em que medida eles têm que responder por isso. Curiosamente, presidente, nem se pode discutir neste processo a legitimidade da legislação que é apontada pelo Procurador-Geral, porque a Lei 14.197 tem no seu autógrafo, ou seja, a assinatura da proposição legislativa que é sancionada e que, então, transforma aquela proposta em lei, quem assina a Lei 14.197 são 4 dos 8 réus nesta ação. Jair Messias Bolsonaro, Anderson Gustavo Torres, Walter Souza Braga Neto e Augusto Heleno Ribeiro. Eles é que assinam este projeto de lei. Então, não apenas é legítimo, foi feita pelo Congresso e promulgada na forma da Constituição, como ainda não se podia dizer que não se desconhecia que tentar abolir o Estado ou atentar contra os poderes, porque 4 dos 8 são exatamente os autores
os que têm a autoria do autógrafo desta lei. É certo, uma maior dificuldade de apuração da prática desses crimes. Não se tem um ou alguns atos, mas há um conjunto de estratégias, de ações encadeadas, empreendidas, às vezes, com aparência que falseia a intenção de tomada ou permanência no poder, e tudo isso é feito de maneira a um aliciamento que instabiliza, e é num ambiente de crise que os golpes de Estado propagam. Todos os empreendimentos que espalham seus tentáculos de objetivos autoritários são ações plurais, pensadas, executadas com racionalidade, na busca da finalidade específica. Ao julgador compete ficar apegado aos fatos narrados pelo órgão acusador, às defesas apresentadas pelas partes, aos seus argumentos, ao que tenha sido comprovado para concluir o enquadramento ou não dos fatos, a legislação vigente, a comprovação da autoria, e é isso que se faz em todo caso, e aqui não foi diferente. Apenas registrar no final que o 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal, depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de 1 ano e meio para insuflar, maliciar, instigar, por práticas variadas de crimes, conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal, o que foi, aliás, anunciado pela então presidente deste Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, na sessão de abertura do ano judiciário de 2023, ou seja, 3 semanas depois dos ataques destrutivos a valores e bens jurídicos, dentre os quais a sede deste Supremo Tribunal Federal. Naquela tarde de 1º de fevereiro de 2023, a minha querida ministra Rosa Weber alertava que, aspas, as instalações físicas de um tribunal podem até ser destruídas, mas a ela sobrepaira e se mantém incólume a instituição Poder Judiciário em seu elevado mistério de dizer e tornar efetivo o direito, viabilizando a vida em sociedade, realizando o valor justiça. Não sabiam os agressores do 8 de janeiro que o prédio sede do Supremo Tribunal, na leveza de suas linhas e na transparência de seus vidros, enquanto símbolo da democracia constitucional, é absolutamente intangível à ignorância crassa da força bruta. De todo inútil para os que perseguiam a destruição do patrimônio físico do Supremo, que, na verdade, é patrimônio do povo brasileiro. A inspiração que anima as estruturas concebidas pelo gênio de Niemeyer, assim como os valores que informam a atividade jurisdicional dessa casa, jamais serão atingidos ou subjugados pela barbárie, nem pela barbárie. Seus juízos se sentirão intimidados. É inútil, pois mesmo que desejassem destruir 1000 vezes este Supremo Tribunal Federal, subsistiria incólume o sentimento de reverência dessa casa pelo Estado democrático de direito, e 1001 vezes reconstruiríamos este prédio, como fizemos agora, sem interromper um só instante o exercício da jurisdição, graças à tenacidade dos que respeitam as instituições e amam a democracia. Mas ela, então, advertia: isso não desfigura a invasão criminosa, nem ameniza o ataque covarde, nunca antes perpetrado contra as instalações dessa Suprema Corte. E dizia: assevero, em nome do Supremo Tribunal Federal, que, uma vez erguida da justiça clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com rigor da lei nas diferentes esferas. Só assim se estará a reafirmar a ordem constitucional,
sempre com observância ao devido processo legal, resguardados a todos os envolvidos as garantias do contraditório e da ampla defesa, como exige e prevê o direito penal de índole democrática. Fecho as aspas para dizer que 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses depois daquelas práticas, seguindo os termos da legislação vigente, cumprindo o papel constitucional que nos é incumbido de guardar a Constituição e garantir nos termos do artigo 1º o Estado democrático de direito, essa ação penal tem um momento de julgamento daqueles que, nos termos do órgão acusador, com os argumentos amplamente postos pela defesa dos réus, estão na condição dos que teriam, em alguma parcela diferenciada, concebido, praticado atos, insuflado e cometido as condutas delituosas que culminaram naquelas terríveis práticas. A democracia brasileira não se abalou. Os prédios foram reconstruídos. A hora é de julgamento. O Estado democrático brasileiro se aperfeiçoa, porque o Brasil é um país e somente com a democracia um país vale a pena. Por isso, senhor presidente, eu passo as considerações, fundamentos e conclusão do meu voto. Como disse, está aqui o voto impresso, que eu não lerei de jeito nenhum, mas... Se tem voto eletrônico, não precisa de voto impresso, né? Mas eu gosto de papel. Eu gosto de papel. Gosto muito de escrever. Nós gosto somos da mesma época, ministra. Nós muito dois obrigada. somos analógicos, embora a senhora seja mais jovem. Claro. Fosse o contrário. Quanto às preliminares, presidente, eu poderia até, de alguma forma, passar, e vou passar mais rapidamente, considerando que elas já foram, em grande parte, respondidas pelo ministro relator desde a primeira hora. Eu apenas queria anotar o que me chamou mais atenção ao redigir o voto. Quanto à suspeição e impedimentos, isso foi decidido pelo plenário e, portanto, aqui não volto. Eu estou rejeitando a preliminar de parcialidade e suspeição, rigorosamente nos termos do que foi votado pelo plenário e já, portanto, decidido. E é bom que se diga, o que a gente vota no plenário, em geral, pelo princípio da colegialidade, a gente aplica, se for o caso, ressalvando entendimento. O contrário é que não acontece. Pode-se levar de novo um tema ao plenário, e no plenário a gente pode, aí sim, reafirmar a posição pessoal, o entendimento, a compreensão pessoal. Não é o caso, este caso já foi decidido. Também se alegou defesas, que eu não voto, alinho de cada um, quem fez a advertência, defesas sobre a competência deste Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para processar e julgar esta causa. Presidente, esta causa, como outras que vieram, esses 19 anos e meio integrando este Supremo, este tema veio para nós desde 2007, quando houve o recebimento da denúncia no caso da ação penal 470. Eu sempre votei do mesmo jeito. Entendi que, pelas características e pelas pessoas que foram indicadas, umas se fazendo acompanhar de outras que tinham foro, eu sempre entendi que a competência era do Supremo Tribunal Federal. Então, não há nada de novo para mim em votar do mesmo jeito que sempre votei, como disse, mesmo com grandes temas dos advogados, com grandes argumentos. Me lembro que, em 2012, por exemplo, o ministro Márcio Tomás Bastos chegou também à tribuna, junto com outros advogados, a sustentar a mesma tese, e não há o meu convencimento sobre isso, com base na legislação, que, neste caso, é interpretada de maneira diferente, com toda certeza. Eu mantenho o meu entendimento e estou aqui discorrendo sobre isso, inclusive com estes precedentes. Estou rejeitando quanto ao julgamento pela turma, que também já foi objeto de indagação. Um dos nobres advogados sustentou até da tribuna, ao sustentar da tribuna, dizia que este argumento já está vencido pelos precedentes, mas, de toda sorte, apenas para ficar claro que houve mudanças de regimento, nas mudanças regimentais sempre se asseverou as razões disso, cada um votou de acordo com a sua compreensão, e, por isso mesmo, eu mantenho o que
o plenário também já decidiu na matéria e, principalmente, com base nas normas regimentais. Eu acho que seria um casuísmo gravíssimo, e aí quebraria o princípio até da igualdade na aplicação do direito, que alguns fossem julgados não depois da mudança e da fixação das competências que nós já exercemos numerosíssimas vezes, e voltar atrás nessa matéria. Estou rejeitando a preliminar. Quanto a... Isso aqui não foi. A preliminar de cerceamento de defesa, especialmente no que se refere à limitação de tempo para acesso às provas, do que se tem nos autos, e eu estou citando longamente, consta do processo com detalhamento, e isso aqui já foi apresentado na sessão de anteontem pelo ministro relator, a formalização de despachos do ministro relator, assegurando às defesas amplo acesso às provas, aos documentos desde antes da denúncia até a fase desta ação penal, sem nenhuma ofensa, portanto, aqui. Foram apresentados os pedidos formulados, o que se falou aqui de um conjunto, documento que teria sido um acúmulo muito grande. Primeiro que a dimensão destes arquivos, ou dos terabytes, quantos foram, aquilo pode ser desde um vídeo até um conjunto de anotações a compor isso aí. Há algumas coisas que eu fiz questão de deixar assentado no meu voto. Houve acesso aos documentos, uma parte deles foi levado a pedido da defesa, ou de algumas das defesas. O Ministério Público afirma sempre que foi deferido, tendo sido deferido pelo relator, foi aproveitado apenas o que estava sendo devidamente comprovado e mostrado. Portanto, não houve nenhum gravame, nenhum prejuízo. Nós temos uma muito antiga jurisprudência, no sentido de que, sem nulidade, sem prejuízo comprovado, não se declara nulidade e, portanto, não houve essa comprovação. O ministro relator chegou a apresentar a tabela com tudo que estava disponível, como estava disponível, em que condições estavam disponíveis. Reiterou o deferimento de acesso dos requerimentos da defesa. Todo material apreendido pela polícia, que as defesas dizem que teria relevância para a instrução, não tem nenhuma comprovação de qual é essa relevância ou essa importância. A necessidade de demonstração do prejuízo, como disse, não foi feita. Enfim, de tudo que se tem apresentado, não consta nem prejuízo a partir de algum momento, ou em algum indeferimento, ou alguma ausência de comprovação. O ministro relator, na sessão mesmo do voto, deixou patente isto, e eu estou, portanto, rejeitando esta preliminar, tanto de cerceamento de defesa, por limitação de tempo de acesso ou de excesso de informações sem organização, que é o documento DAM, e de prazo razoável. E aqui, presidente, eu queria fazer uma referência, que consta também no meu voto, que muito se fala, foi rápido demais esse julgamento. Estamos há 2 anos e 7 meses daquela afirmativa da eminente ministra-presidente do Supremo, que seria feito, e tudo foi investido para que algo de tamanha gravidade, que atinge o coração da República, era preciso que se desse a devida preferência, vamos dizer, no caso de julgamento, não de preferência em relação a quem praticou o quê. E por isso os julgamentos estão acontecendo, e por isso o empenho, devo dizer, como todo mundo reconhece, do ministro relator, de dedicação integral a isso, e que em outras ocasiões isso não tinha acontecido. Não dá para comparar um mundo de antes com o mundo de agora. Eu presidi, senhor presidente, uma eleição em 2012 e agora a eleição do ano passado era outra. Os instrumentos, os institutos, a tecnologia, o uso de tudo isso. Em tempos passados, nós tivemos aqui no Supremo 3 ou 4 salas só para ter os originais,
os processos eram físicos, só para se terem todos os cadernos de um determinado processo. Foram 3 salas, pelo menos, em que esses processos ficavam. Os prazos tinham que ser, como era físico, consecutivo. Num processo que tivesse 39 réus, o alongamento deste prazo era muito maior mesmo. Então, nós estamos aqui há 2 anos e meio entre a ocorrência dos fatos que culminaram a partir de um movimento que vinha desde antes e que tinha, portanto, esse encadeamento a que me refiro, mas não tinha, antes, o Supremo não dispunha, ninguém dispunha, da tecnologia que se dispõe hoje para fazer com que os prazos possam ser, e a disponibilidade de dados dos institutos, que possa ser feito na forma que é hoje. Portanto, não dá para ficar comparando o alongado de antes, porque nós temos outras possibilidades e, para isso, a tecnologia, que é sempre muito bem-vinda no sentido de auxiliar na sua condição de instrumento, de uma ferramenta que serve ao ser humano, para que nós tenhamos uma jurisdição que possa botar abaixo isso, que é um dos principais pontos de discussão no judiciário de todo o mundo, que é a morosidade na prestação da jurisdição. Muito mais naqueles casos que têm esta conotação. Então, só para dizer que, neste caso, essa alegação foi verificada, foi estudada, desde o primeiro voto nós voltamos a isso, mas, no meu voto, eu estou rejeitando a preliminar, porque não me parece que tenha havido, tanto que a excelência da defesa, e é inegável, recebemos os advogados em audiência, recebi memoriais, como todos os ministros, todos muito bem feitos, todos muito estruturados, até o final mostrando item por item, até sexta-feira da semana passada, ainda recebendo advogados e que estavam cumprindo o seu papel e cumprindo excelentemente o seu papel. Se tivesse havido um cerceamento tão grande, nós não poderíamos ter todo o acervo que a gente tem, inclusive pela atuação tanto da Procuradoria-Geral da República quanto dos advogados. E, por isso, eu estou, como eu disse, rejeitando esta preliminar também. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, também isso ficou comprovado por indeferimento de requerimentos de diligências, isso ficou comprovado, aliás, também é farta a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o juiz verifica a pertinência dos pedidos e a necessidade de todas as provas, a não ser que se demonstre que realmente haveria algo que não foi examinado. Aqui não se tem. Sempre foi, em todos os casos, examinado todos os requerimentos, providências relacionadas, inclusive, a empresas, como foi mencionado aqui, de uma plataforma, por exemplo. A defesa formulou requerimento, foi mandada, teve a resposta, vem outro requerimento fora do prazo e afirmando que seria provável que fosse, que era conhecida desde antes e não tinha sido pedida, e há a formalização do processo mesmo. Portanto, eu estou rejeitando também essa preliminar, não verifiquei nada que pudesse ser considerado atentatório ou à Constituição, ao princípio da ampla defesa, do devido processo legal, ou sequer a nossa súmula mesmo, que garante aos advogados, a súmula 14, que garante aos advogados o direito a ter acesso a tudo que está nos autos. E, neste caso, o indeferimento das diligências complementares só não foi deferida na segunda passagem, exatamente porque não havia o cumprimento das regras. Sobre a suspensão de processo, nós até já resolvemos isso em questão de ordem, o acórdão foi publicado, não houve recurso da parte, embora agora o advogado, cumprindo o seu papel, volta com o assunto. Mas já foi decidido em questão de ordem, foi publicado o acórdão e não houve recurso contra aquele julgado. Eu estou, portanto, também nesta passagem, neste ponto, rejeitando. Argue-se ainda a nulidade da colaboração premiada. Eu também estou rejeitando, presidente, e aqui, depois de examinar, não ha havido voluntariedade. O colaborador voltou, reafirmou, desde as primeiras defesas até as alegações finais e a sustentação oral,
que o colaborador atuou livremente, espontaneamente, porque queria, e por isso não há nada que possa infirmar isso, menos ainda o outro, ainda que com interesses legítimos de parte, como de um outro réu, dizer que ele não estava à vontade ou espontâneo ou com a voluntariedade no sentido de livremente poder anuir. Fosse isso, ele teria tido todas as oportunidades em que esteve perante os julgadores, perante os órgãos de investigação, que estava sempre com seus advogados, estava sempre questionado sobre isso e reiterava a sua vontade de colaborar. Portanto, não consta dos autos, absolutamente não consta dos autos, que haveria algo a macular a colaboração premiada, no sentido de que não estaria presente a voluntariedade. Aliás, a última vez foi da tribuna, semana passada, em que ele disse que ele livremente, voluntariamente, quis fazer a colaboração. Também não vi nenhuma razão para se dizer que isso teria ficado demonstrado porque houve muitas idas e vindas e porque o que se teve e que a Procuradoria mesma afirma, neste ponto, é que foi chamado mais de uma vez e o ministro relator, de novo, voltou a este tema, no sentido de que todas as vezes que precisou de esclarecimento, foi chamado e devidamente afirmado que ele queria e apresentou o que tinha. E não é possível se dizer, presidente, que uma pessoa que fez uma vida toda numa corporação sujeita a uma hierarquia, mencionar atos obviamente ilícitos de seus superiores não é tarefa fácil mesmo. É preciso que a gente veja tudo isso com a humanidade que é própria do que estamos fazendo, lidar com atos praticados por seres humanos com todos os seus limites, desde que isto não contamine aquilo que é o comportamento que se espere. E não vi aqui nenhum comportamento que não fosse demonstrativo de que o colaborador, espontaneamente, voluntariamente, atuou, e o que ele disse, do que ele disse, que é apenas um meio de prova, e do que ele disse, retiraram umas tantas e quantas linhas de investigação e depois alicerces da acusação perfeitamente coerentes com o que a legislação prevê. Portanto, estou rejeitando esta preliminar. Alegação também como preliminar, de nulidade do processo por participação, pelo indeferimento de participação nos interrogatórios, voltei a todos os documentos e estou transcrevendo, presidente. Acho que muito diferente do alegado, pelas defesas, o ministro deferiu a participação nas audiências de instrução na forma pedida, como ouvinte, estava expresso, pelo menos como ouvinte, e foi deferido desse jeito. Então, não há muito o que se dizer. E a alegada também, estou rejeitando a preliminar, que não teria havido a gravação na acariação. Também o ministro relator mostrou as razões pelas quais a possibilidade, ou a plausibilidade, mais do que isso, de vazamento, poderia contrariar até a nossa súmula mesmo, porque poderiam prejudicar outras diligências de outros processos, ou até o comprometimento, e por isso mesmo é que o indeferimento foi motivado com suficiência. Alegou-se também violação ao sistema acusatório e ao direito ao silêncio. O sistema acusatório nós já até examinamos também em outras ocasiões e já refutamos. Quanto ao direito ao silêncio, foi respeitado como se mostrou. Constou o registro das questões que seriam feitas e assegurado que ele não responderia, como é próprio do direito constitucional, o direito ao silêncio. O direito ao silêncio para não fazer prova contra si mesmo. E isto foi devidamente assegurado, então, realmente não tinha nenhum sentido esta preliminar que foi arguída. No mérito, presidente, senhores ministros, o Procurador-Geral da República denunciou Alexandre Ramagem Rodrigues, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, pelos crimes de
organização criminosa, pela tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pela tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e o dano de patrimônio da União pelo 62.1 da Lei 9605. Eu fiz uma descrição no meu voto sobre os crimes, que penso deles, o que é a compreensão, e depois a cada um como se enquadrariam as condutas e quais condutas, se fosse o caso, e não vou fazer, neste momento, que acho que não é próprio mesmo, presidente, a participação maior ou menor, porque nós vamos fazer isso quando tiver a fixação, a definição de pena, se for o caso, e das penas, portanto, é que se ressairá a atuação proeminente, maior ou menor de cada uma. E, portanto, deixo isso só para esta fase. Mas sobre os crimes, rapidamente também passo, que quanto à organização criminosa, que é um tema que o Supremo Tribunal Federal tem enfrentado em numerosíssimas ações penais, em inquéritos, até em habeas corpus, nós muitas vezes nos debruçamos sobre as alegações sobre isso, a Procuradoria afirmou exatamente, e acho, e já antecipo, que, para mim, fez prova cabal de que um grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário. Para mim, todo o estudo feito me leva aqui a concluir que há prova nos autos do desenvolvimento de uma empreitada criminosa dos réus que, como foi apurado, se utilizaram de um modus operandi da denominada milícia digital para propagação de ataques ao judiciário, de uma forma muito especial ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, e a urna tem um peso enorme quando se fala sobre urna. A urna hoje é, efetivamente, algo do povo brasileiro. Qualquer manifestação que se tenha, até manifestações populares, nós temos a referência à urna, que é mesmo, como tudo que é público é do povo, mas, neste caso, como algo que foi sendo implantado para que a gente ultrapassasse problemas que nós já tivemos do sistema eleitoral brasileiro no início do século passado. E, em tudo isso, esta propagação é importante e somente com uma organização é que a gente poderia ter isso. Não são atos soltos, não é um que pensou isso e o outro também pensou, até mesmo a forma de divulgar que a urna não era crível, que havia fraude nas urnas, o que nunca foi questionado antes, até porque a urna foi implantada, urna eletrônica, de 96 para cá, sempre com o povo brasileiro atuando junto. Nós nunca cogitamos de aplicar a todo o povo uma novidade da urna. Isto desde sempre. Isto é um modelo. E, por isso, nós nos tornamos, o que não é comum nós assumirmos que temos no Brasil, a condição de sermos matriz de um modelo, matriz, portanto, para que se tivesse modelarmente um sistema de votação com a eficiência e a segurança e a transparência que nós temos. Tudo que se inventa a respeito de algo é para plantar uma desconfiança, e mais adiante eu falarei, isto precisa de uma série de atos. Isto nunca é um ato isoladamente tomado, é fácil de ser considerado de menor importância. Quando se põe no encadeamento, é que se vê. Isto não vale só neste caso. Por exemplo, uma organização criminosa que pratica uma série de crimes, e a gente fala, uma organização criminosa do tráfico. Mas quando o traficante faz um sequestro e ali se tem uma pessoa que leva a comida para o sequestrado. Nós colocamos essas pessoas todas porque elas atuam de forma indireta ou direta, mas de forma mediata ou imediata, e isso é feito desse jeito. Isso é a ideia de organizar, isso é o conceito de uma organização criminosa. No caso de
organização criminosa que buscava o poder, que queria atingir e sequestrar a alma da República, impedindo a validade do processo eleitoral, isso é muito mais grave e muito mais espalhado na sociedade. E eu lembro, presidente, que não é infrequente nem incomum, lamentavelmente, nestes tempos de tanta notícia sobre o desmantelamento, a tentativa de desmantelamento das instituições democráticas como pensada desde o final das guerras mundiais do século XX, desde então, nós temos a consolidação de modelos democráticos. E estes últimos anos em que a gente vê esta chamada erosão democrática, ou tentativa de erosão democrática, a questão eleitoral é posta no centro dela. A questão da validade da representação é posta no centro dela. No caso brasileiro, como nós temos um ramo do Poder Judiciário, que é a Justiça Eleitoral, que tem as mesmas tradições, o mesmo aparato e o mesmo rigor que são próprios do Poder Judiciário, claro que isso é muito mais difícil. O que representa hoje para o povo brasileiro a Justiça Eleitoral? A urna, na qual o eleitor encontra só com ele mesmo naquela hora, tem um encontro marcado com a sua cidadania, com a sua condição cívica e deposita seu voto. Desmoralizar esta urna não é um processo fácil, porque é uma crença, uma confiança que o povo tem nisso que ele vê acontecer. E quando eu digo que nós não fazemos nada na Justiça Eleitoral, que não seja transparente e seguro, e damos notícia para o povo, qualquer inovação que é feita na urna, a gente começa fazendo paulatinamente. Então, agora a gente testa uma situação, numa eleição suplementar sobre um dispositivo que se tenha para melhorar o som da urna para as pessoas que têm uma deficiência auditiva. Para ver se funciona, primeiro a gente fala com aquela comunidade, testa nessas eleições que tem um número menor. Isto vai se alargando para que a gente tenha a legitimação permanente e o conhecimento do cidadão e da cidadã sobre o que está se passando. Portanto, a tentativa de desmoralizar o processo eleitoral é isto, uma tentativa que veio marcada de combalir mais e mais o Poder Judiciário, veio marcado, como foi mostrado aqui, com uma série de comportamentos delituosos que foram se somando, que foram se encadeando, se concatenando, e se diz, mas nem todo mundo sabia de tudo, mas nenhuma organização, todo mundo sabe de tudo. Aliás, se todo mundo souber de tudo, talvez ela nem dê certo, não sei, sou especialista nisso. Mas é preciso que a gente saiba que isso já foi tratado aqui neste Supremo Tribunal Federal em julgamentos em que o meu queridíssimo decano, democrata, republicano, exemplarmente democrata, ministro Celso de Mello, afirmava exatamente a necessidade de a gente considerar as condições, as especificidades do que é, num determinado momento, não havia ainda essa lei, ele falava da quadrilha ou bando, mas explicando como que as pessoas se unem com o objetivo, aliciando outras ou fazendo uso de outras. Golpe de Estado, muito mais é isso. Portanto, pois não. Permite? Sempre. Um rápido à parte. Na verdade, não vai ser tão rápido quanto o do ministro Flávio Dino, mas será o único. Não se preocupe, tenho muito gosto em ouvi-lo sempre. Obrigado, ministra Carmen. Ouço todos. E aproveitando a questão da organização criminosa, e cumprimento o nosso presidente, ministro Cristiano Zanin, cumprimento o ministro Carmen, ministro Fux, ministro Flávio Dino, procurador-geral da República e os advogados aqui presentes. Ministra Carmen, essa questão da organização criminosa que Vossa Excelência tão bem ressaltou, e cujo entendimento já vem desde o julgamento do Mensalão, era outro tipo penal, mas a organização criminosa nada mais é do que... É o precedente. Uma sofisticação do que existia na legislação. E, ministra Carmen, é muito importante nós deixarmos muito claro, e principalmente, os autos isso já está muito claro, mas principalmente para a sociedade, é que, como eu disse no primeiro julgamento, lá em 2023, que não foi um domingo no parque, como Vossa Excelência agora fala novamente. O ministro Gilmar, que gosta o ministro Gilmar, nosso decano, cumprimento Vossa Excelência também, que repete sempre isso, não foi um domingo no parque, não foi um passeio na Disney, foi uma tentativa de golpe de Estado, não foi combustão espontânea,
Não foram baderneiros, né, descoordenados, que, ao som do flautista, todos fizeram fila e destruíram a sede dos três poderes. Foi uma organização criminosa. Uma organização criminosa e, obviamente, se nós pegarmos, ministro Flávio, um fato isolado, a reunião dos kids pretos, que, na verdade, foi num salão de festas fechado. Mas a reunião dos kids pretos, eles não podem se reunir? A questão é o desencadeamento de tudo. É por isso que, desde a utilização dos órgãos públicos, que eu demonstrei no meu item 1, e houve toda, e Vossa Excelência agora bem colocou, houve toda uma organização e uma utilização de GSI, ABIN, Ministério da Justiça, com a utilização da PF e da PRF, obviamente, de parte dessas pessoas, Ministério da Defesa, a questão das urnas. Se diga, ministro, e eu tenho certeza que Vossa Excelência também, que nós não estamos aqui julgando instituições. Exatamente. Nenhuma. Até porque, em qualquer local que haja presença humana, pode haver um ou outro desvio. Não estamos, até porque, neste caso, o Ministério da Justiça foi o primeiro ministério criado no Estado brasileiro e é de uma enorme importância, e o fato de alguém lá, no uso desta função, que já foi ocupada por Vossa Excelência, pelo ministro Flávio Dino, não se andarem bem como se exige, não significa que o Ministério da Justiça, ele pode ser considerado até vítima, como o Brasil já foi, como a Petrobras já foi. Não pode ser considerado de jeito nenhum, como se nós estivéssemos falando. Vale o mesmo para as Forças Armadas, vale o mesmo para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal. São pessoas que se organizam fora e até se valendo destes cargos nessas instituições. Apenas, e para a Presidência da República, a mesma coisa. E talvez por isso é que o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, identificou núcleos. Exato. Porque as funções e o que eles desempenhavam, tudo voltado para o mesmo fim, liderados por uma pessoa, por uma figura central, e mesmo quando não se tinha a amostragem de que aquela liderança comparecia. É exatamente isso. Por isso é que é uma organização. Ministra Carmen, exatamente assim como no primeiro dia, quando votei, eu ressaltei a questão das Forças Armadas, que as Forças Armadas, e principalmente 2 dos 3 comandantes, honraram a farda que vestiam. Isso vale, como Vossa Excelência disse, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, que combatia diuturnamente esses grupos que tentaram se apoderar do Estado. Essa organização criminosa, liderada por Jair Messias Bolsonaro, tentou simplesmente se apoderar do Estado. Com o discurso, que Vossa Excelência lembrou agora, com o discurso de desnaturar a questão democrática no sentido de deslegitimar as urnas, fraude de eleição, jogar o povo contra o judiciário, jogar o povo contra a justiça eleitoral, com 2 objetivos claros, que são exatamente os objetivos que não alcançaram, mas fizeram atos executórios e consumaram os crimes, calar o Poder Judiciário para acabar com o sistema de freios e contrapesos, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, e se perpetuar no poder independentemente de eleições. Essa organização criminosa, e esse é o sentido do meu à parte, ministra Carmen, fortemente armada, e já foi reconhecido aqui, já a maioria nesse sentido da condenação de 2 réus, o colaborador Mauro Cid e o general Braga Neto, em virtude do planejamento Punhal Verde e Amarelo e a Operação Copa 2022, onde havia forte armamento. Então, a grave violência, a utilização de armas para a violência, os autos demonstram, e grave ameaça. E era uma instituição permanente que caracteriza a organização criminosa, e como toda organização criminosa, ela tem uma finalidade. Mas, por óbvio, para atingir essa finalidade, ela pratica crimes indeterminados. Vossa Excelência bem disse, as organizações criminosas, cartéis de drogas,
Qual é a finalidade? Se enriquecer vendendo drogas, mas praticam homicídios, sequestros, roubos. Essa organização criminosa queria calar o judiciário, o sistema de freios e contrapesos, o Estado democrático de direito, e, ao mesmo tempo, se perpetuar no poder. Se, para isso, precisasse matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, envenenar um presidente da República, praticar peculato uso, utilizando os poderes de Estado, são crimes indeterminados, crimes para chegar ao seu objetivo. E isso, ministra Carmen, é muito importante, porque está, como salientei no meu voto, fartamente comprovado que a liderança criminosa, além dessa grave violência, além de existir um armamento pesado, forças especiais, e aqui também faço, presidente, uma ressalva, porque acabaram, e corretamente se noticiando, mas as forças especiais, os chamados kits pretos, acabaram ficando com estigma, em virtude de alguns componentes que fizeram, que atravessaram o Rubicão para práticas delituosas. Mas as forças especiais são importantes dentro do Exército, e o Exército brasileiro é uma arma digna historicamente no Brasil. Agora, quem bolou todo esse discurso a partir dos réus Alexandre Ramagem, a BIM Paralela e Augusto Heleno, mas quem executou tudo foi o próprio líder, Jair Messias Bolsonaro. E aqui, presidente, ministra Carmen, que é sempre presidente, porque foi quem me deu posse no Supremo em 22 de março de 2017. Espero que não esteja arrependida. Agora não dá mais. Quem sempre foi, além de líder, o ponta de lança desse discurso populista que caracteriza as novas ditaduras no mundo todo, foi Jair Messias Bolsonaro, para desacreditar o poder judiciário. Então, fraude às urnas, deslegitimação da justiça eleitoral e do poder judiciário, necessidade de intervenção militar, perpetuação do poder. Colegas, desde meados de junho de 2021 até 8 de janeiro, o discurso é o mesmo. Não há como, presidente Zanin, negar o liame, o nexo causal, lá atrás, de junho de 21 até janeiro de 2023. E, presidente, como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu vou demonstrar como sempre o que foi tratado pelos órgãos públicos, os órgãos públicos e a organização criminosa, vamos deslegitimar a justiça eleitoral, as urnas, para acabar com o poder judiciário, intervenção militar, Bolsonaro no poder sempre. Tudo isso que... Há um dado a mais. Por favor. Que consta do tal decreto golpista. A criação de um comitê era o fim da justiça eleitoral. Exato. E tudo isso... A proposta de uma comissão composta por outras pessoas era exatamente a necessidade, que não é inédita. Não é inédito. Apenas é triste. Ou seja, mas no dia 8 de janeiro, nos acampamentos, nas manifestações, em 7 de setembro, tudo isso eram atos aleatórios, tudo isso foi construído pela organização criminosa e rapidamente agora sim, rapidamente, como eu disse, presidente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Por favor. Aquela? E eu... nós começamos com... No nosso Supremo Tribunal Federal. Se isso não é ameaça, isso, grave ameaça... não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente
exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Eu pergunto, e obviamente é uma pergunta retórica, e aqui foi dito corretamente, nesse plenário da primeira turma, que o que nós decidimos aqui vale para todos os tribunais e todos os juízes do país. Algum de nós aqui, e o nosso eminente decano, algum de nós permitiria e afirmaria que isso é liberdade de expressão e não crime, se um prefeito, numa cidade do interior, mediante milhares de pessoas, insuflar o povo contra o juiz da comarca, dizendo que não vai mais cumprir decisões do juiz da comarca? Nós aqui placitaríamos isso? Qual o recado que nós queremos deixar para o Poder Judiciário brasileiro? Qual o recado, qual o precedente que nós queremos deixar para o juiz lá da comarca, que não tem a segurança que nós temos, que sozinho na comarca é o verdadeiro representante do Poder Judiciário e que faz a justiça na comarca? Nós vamos placitar que todo prefeito possa ir no dia 7 de setembro, como um patriota, jogar a população contra o Judiciário? Após isso que ocorreu em 7 de setembro de 2021, todos aqui no Supremo, e o presidente e o ministro Flávio Dino ainda não se encontravam, passaram a sofrer 10 vezes mais ameaças. E eu, obviamente, 1000 vezes mais ameaças. Isso não é uma grave ameaça ao funcionamento do Judiciário? Determinar, arquive o inquérito, chega, saia. Por favor. Me parece que essa figura, eu vou tratar no meu voto, é uma coação institucional, que me parece própria dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, coagir uma instituição para que se arquive algum inquérito, para que se arquive um processo, isso é inadmissível e faz parte dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Exatamente, porque nesse dia fui eu. Se eu arquivasse, se eu curvasse a cabeça e covardemente aceitasse e passasse para outro relator, amanhã seria o outro relator. Ou seja, é um crime não contra o Alexandre de Moraes, um crime contra o Estado Democrático de Direito, um dos poderes, o Poder Judiciário. Prometo que estou terminando, ministra Carmen. Termina que eu tenho um voto para dar. Me deixa falar. Só para... Coloca, por favor. E toda a sequência, que aqui é rápida, toda a sequência. Mostra, aquilo foi 7 de setembro de 22. Aí, 7 de setembro de... Aquilo de 21, de 22. A sequência, quartéis, tudo isso... Deixa que eu passo. Tudo isso colocando exatamente o quê? Intervenção militar, até em inglês, já estavam preparando o passeio à Disney. Intervenção militar, voto auditável, acabar com o Tribunal Superior Eleitoral, com a Justiça Eleitoral, ou seja, tudo a organização criminosa financiando e produzindo. Ou nós achamos que esse discurso, esses cartazes, esses outdoors são normais. Tudo durante esse período todo, até o dia 8 de janeiro. Tudo
Tudo seguindo o script da organização criminosa. Aqui já não falamos nem mais de grave ameaça. Aqui é a violência, é grave violência. Intervenção militar, o mesmo discurso, intervenção. Muita gente lá fora, pessoal. A sede dos três poderes, olha. Claramente, o que começou em junho de 2021, continuando até janeiro de 2023. Escudeiro! Para eu não me alongar muito. Pode passar para a foto depois. E no dia, só para destacar, das imagens, o mesmo discurso. Intervenção militar, criado pela organização criminosa. Intervenção militar, Bolsonaro, presidente. Aqui não está Mauro Cid, presidente. Aqui não está Walter Braga Neto, presidente. Não está Garnier, presidente. Não está Anderson, presidente. Não está Ramagem, presidente. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente, que insuflava tanto que, em algo lamentável, e em 30 segundos encerramos, com a camisa, com a figura do presidente, se destrói o relógio dado, vindo ao Brasil com Dom João VI. Todos se recordam isso. Ele também não está com a camisa de nenhum dos outros co-réus. Está com a camisa do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. Obrigado e prometo que não falo mais nada. Obrigado, ministra. Sem problema, eu vou até pegar daqui para dizer que a professora, esta grande historiadora brasileira, que eu já citei em várias ocasiões, a professora Heloísa Starn, ela escreve que a máquina do golpe, examinando 64, ela afirma, aspas, golpes eclodem numa dinâmica de crise de que se beneficiam seus protagonistas, capazes de entender que estão diante de uma circunstância institucional com potencial disruptivo, da qual é possível se aproveitar para apossar-se legalmente do controle político, em benefício de seus interesses particulares ou dos grupos envolvidos na ação. E um dos autores que mais trata da questão de golpe de Estado, o professor Nilton Binotto, que tem na sua obra Golpe de Estado, História de uma Ideia, ele também afirma, se uma das condições para o sucesso de uma conspiração é a manutenção do segredo das tratativas, do lado dos que a combatem, desvelar a trama dos conspiradores para o grande público é, ao mesmo tempo, um passo essencial e cheio de risco. E aí ele diz, não existirá nenhum cidadão, citando Cícero, tão cego para não perceber que existe a conjuração, tão desonesto para não admiti-la. Mas ele diz, a tentativa de conquistar o poder por meio de uma conspiração só é bem-sucedida se visa o coração da República com suas leis e costumes e os destrói. E é isso. Quer dizer, é preciso essa montagem, uma dinâmica que se faz, não de um dia por outro, mas que se prepara, isto que a professora Heloísa chama de máquina do golpe, e que se estende até chegar ao momento adequado. Por isso, tudo isso que foi mostrado agora pelo ministro Alexandre mostra exatamente que não se pode desvincular uma coisa da outra, porque solto teria uma outra conotação, um outro enquadramento, inclusive jurídico penal. Portanto, senhor presidente, senhores ministros, eu, em meu voto ao tratado da organização criminosa, concluo exatamente pela sua comprovação neste caso, conforme o Procurador-Geral da República denunciou, comprovou e, nas suas alegações finais, reafirmou. Do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe, eu trato também, neste caso, porque me parece que ocorreram, não me parece que seja caso de consunção, foi muito afirmado nos documentos, especialmente das defesas, que estávamos diante de uma situação que não havia violência. Aliás, eu nem preciso de repetir muita coisa, porque
as imagens agora reapresentadas, nós já tínhamos visto desde as sessões de recebimento da denúncia, deixam estampado, escancarado, que quando se chamam os kits pretos, quando se chamam caminhoneiros para virem e, portanto, apresentar esta equação, quando se lida com e, aliás, na operação Punhal Verde e Amarelo também, tudo isto junto é de enorme violência. É de violência praticada, é de violência institucional, é de violência política, e, no caso do Poder Judiciário e do Poder Judiciário eleitoral especificamente, a violência é muito maior, a violência é praticada contra os integrantes do que se teve, do que se comprovou aqui em numerosíssimas vezes. Os crimes tipificados, ao meu ver, portanto, não se juntam. Quer dizer, essa ideia de uma construção é que se pratica um crime de maior potencial ou de uma prática que pode se estender e se valer do outro, chamado crime meio, que ali se teria a prática de um crime. Não é isso, nós temos duas figuras, dois tipos penais, que podem até, num determinado caso, levar a essa circunstância, não como necessariamente sendo uma confusão destes dois crimes, que, havendo um, o outro necessariamente seria engolfado pelo primeiro. Não é isso que me parece que se tenha. A doutrina nos leva exatamente a esta compreensão, a interpretação dos fatos comprovados, vinculados ao que é a previsão legal, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, deixa patente que é um crime tentado, como aqui já se disse também. É óbvio que é tentado, porque, se fosse exaurido, não seríamos nós que estaríamos aqui hoje a julgar, longe disso. Nós teríamos, então, nesta circunstância, aquele que dá um golpe de Estado e que consegue chegar ao poder é herói, não é golpista. É exatamente esta circunstância de dizer que é um crime de empreendimento. É um crime que se consuma, e aí a demonstração que era necessária é exatamente no sentido de que houve todo um conjunto de práticas para levar a ele, que culminaram com o que nós vimos. Em muitas oportunidades que foram demonstradas neste caso, nós tivemos prática de crimes, os atos são pensados, planejados e executados para uma radicalização social e política que adensa um ambiente de instabilidade política. Volto ao que ensina a professora Heloísa. Este ambiente de crise é propício, é quase necessário para que se tenha um golpe de Estado em condições de manter aquele que chega ao poder ilegitimamente a se sustentar. E aqui essa ideia é uma ideia um pouco do Maquiavel, que chegar ao poder é fácil, se manter nele é que é difícil. E é por isso mesmo que o golpe de Estado hoje se faz, inclusive por aqueles que estão no poder, ao contrário do que se diz que não seria dado. Não, nós temos inúmeros exemplos na história dessa circunstância. Essas crises são muitas vezes fabricadas, pelo menos no seu início, depois as pessoas passam realmente a desacreditar. Tenho repetido com frequência que plantar a desconfiança, especialmente a desconfiança nos espaços da política estatal, eu digo, é muito, muito mais fácil e fecunda com mais rapidez do que plantar a confiança. Semear a confiança depende de uma construção diuturna. Semear a desconfiança é simples, há uma propensão, especialmente com o uso dessas tecnologias que foram utilizadas nesses casos, com muita tranquilidade, com muita frequência, e essas práticas todas se amalgamaram e convergiram para essa agressão contra a paz pública, que é o bem tutelado por essas figuras, por esses tipos penais. Na minha compreensão, não há construção, não há absorção entre os crimes na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, e isso já foi decidido também aqui em outras ocasiões. Portanto, para mim, a tentativa de golpe, não sendo o meio necessário ou etapa para a abolição, precisava da comprovação de que tentou-se realmente contra os poderes. Dá exemplo agora, a demonstração de 2021, quando se começou a buscar discursos e instigar e insuflar contra o Poder Judiciário
vice-especial ao Poder Judiciário Eleitoral contra os integrantes do Poder Judiciário Eleitoral levaram à condição de facilmente depois dizer que era preciso haver uma substituição, ou abaixo o Supremo, fora a Justiça Eleitoral, que culmina, então, na proposta de intervir, a palavra é uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral na tal minuta. Então, por tudo isso, o panorama fático e normativo está devidamente demonstrado. Eu estou acho que, neste caso, está comprovada a violência e a grave ameaça. A prova produzida durante a instrução processual, além das provas documentais, para mim, comprovam essa materialidade, facilitada de que, como destacou a acusação, a organização documentou quase todas as fases da empreitada. A operação que é menos citada é a Operação 142, que era difundir que as Forças Armadas tinham a tutela do Brasil. O Brasil seria uma democracia tutelada. Isso, aliás, ministro Alexandre, me lembra uma circunstância, e brevemente fazer a referência, aqui em 1893, quando um presidente renuncia e vem o outro, a Constituição de 1891 também tinha um artigo 14, que foi incluído pelo Rui Barbosa, que depois ele teve que explicar, não, isso aqui nós não estamos querendo nenhuma instituição tutelando, todo mundo se submetendo ao direito. A mesma circunstância foi agora repetida a um super historiador brasileiro, Carlos Fico, que narra isso e que parece que a gente está vendo de novo a mesma situação de se aproveitar de um artigo da Constituição para dizer, e para a sorte do Brasil, como ficou demonstrado, tanto o Batista Júnior, principalmente, e o Freire Gomes afirmaram a posição das suas forças, disseram que não aconteceria. Um deles sai da sala durante a reunião ao apresentar a minuta de golpe e, portanto, tivemos instituições que asseguraram essas circunstâncias. Por isso que eu digo, nenhuma ação penal é contra a instituição. Esta aqui é o contrário. Ministro Flávio, acho que me corrija se eu estiver confundindo, mas Vossa Excelência chegou a dizer no seu voto. Isto aqui demonstra que as instituições podem funcionar, têm de funcionar segundo o direito vigente no Estado. E as Forças Armadas, no final, deram a comprovação deste fato. Sem dúvida, ministra. E apenas a lembrança do golpe de 64 é curiosa, porque no golpe de 64 tinha menos prova documental do que nessa tentativa. Nessa tentativa, agora só faltou ata. Lavrar ata aos tantos dias. Apesar de... Agora, no golpe de 64, tinha menos prova documental. Na verdade, as provas documentais só emergiram com a abertura dos arquivos do governo dos Estados Unidos. Mas, nesse caso, ainda há essa singularidade que Vossa Excelência destaca. O standard probatório é não só testemunhal, como documental. Talvez isso até seja uma não sei, só cogitando. Nós estamos numa sociedade em que as pessoas querem tanto se mostrar mais do que ser, que elas querem mostrar que elas participaram, que elas fazem, que elas dão um golpe, e aí elas vão deixando rastros, porque elas fazem maquete do projeto, elas desenham, mostram, fotografam, como se fotografa a comida do dia a dia, dizendo, olha, eu como. Não, você come, está certo, não preciso mostrar. Mas talvez a documentação que veio, que Vossa Excelência lembra bem, quer dizer, chegou-se nessa Operação 142 encontrar-se uma pasta intitulada Memórias Importantes. E a memória era naqueles documentos de golpe. A instrução processual, portanto, reforça com manuscritos, com arquivos, com digitais, com planilhas. Se diz assim, aquela caderneta de um dos réus, no caso do Augusto Heleno, Ribeiro Pereira, aquela caderneta era só de notas pessoais. Mas quem faz notas pessoais, que na hora que se confronta, dá exatamente o que estava sendo cogitado, idealizado, numa tentativa, além do que, neste caso, mesmo que não tivesse essa caderneta, o tanto de provas produzidas era suficiente para chegar
a isso. Então, a análise detalhada em cada tópico demonstra, a meu ver, que os tipos penais previstos nos artigos 359-L e 359-M, e diferente do alegado, pelas muito eficientes, repito, defesas, me parecem comprovar condutas atribuídas aos réus que se envolveram na prática de atos de violência, de grave ameaça, de coação institucional, de coação pessoal, de cogitação de assassinato de autoridades, na tentativa de abolir o Estado democrático de direito, restringindo os poderes constitucionais, sobretudo o Poder Judiciário e o ramo do Poder Judiciário, que é o eleitoral, e tentar depor o governo legitimamente constituído. Neste caso, eu estou fazendo referência muito maior à Operação Punhal Verde e Amarelo e ao Copa 2022, que é já, neste caso, monitoramento por integrante das Forças Armadas do ministro Alexandre, com o objetivo de neutralizá-lo, e neutralizá-lo, não é, ministro? É preciso que se diga que não é uma coisa boa. Eu digo isto, e aí faço um parênteses rapidíssimo, que outro dia, entrando numa farmácia, uma senhora falou que Vossa Excelência era muito... Não sei qual a palavra que ele usou, mas não foi muito bacana, não. Não foi... Não, ele disse assim, só porque meu marido falou que queriam neutralizá-lo. Neutralização não é ruim. Como assim? Ela disse, porque uma amiga minha que fez neutralização ficou bem. Eu falei, não, a senhora está confundindo com harmonização. Harmonização, deixa-me explicar. Mas ela queria que eu fizesse também? Claro, ela achou que Vossa Excelência... Está difícil a vida. Ela achou que Vossa Excelência... Eu expliquei, eu falei, olha, a harmonização, do que me consta, é para a pessoa não ter problemas com as rugas do envelhecimento. E neutralização é para não ter problema de envelhecer. Vai embora antes. Resolve de vez. Resolve de vez, não fica fazendo isso. Enfim, para neutralizar Vossa Excelência, com emprego de arma de fogo, os atos de 8 de janeiro, aqui agora repassados na parte de Vossa Excelência, tudo isso mostra cabalmente, como afirmado pelo Procurador-Geral da República, ações de grupo, violência em potencial ou violência grave, ameaças graves, coações de toda natureza praticadas portanto, cumprindo-se rigorosamente todas as exigências legais. Por tudo isso, eu estou considerando que, foi também dito aqui, apenas para lembrar, que haveria atos preparatórios, mas que não se começou a execução. Atos tidos como preparatório não podem ser considerados como dados isolados sem nenhum efeito quando a conduta adotada já é o início mesmo do que se pretende. E esta violência era para criar este clima descrito pelos historiadores, principalmente, e, se fosse possível dar suporte a essa conclusão, seria preciso realmente se voltar para recolocar a sucessão de condutas narradas na denúncia e quanto nós estivemos próximas mesmo de uma ruptura constitucional. Para mim, a prova da presença de conluio entre essas pessoas, conluio no sentido de uma organização que se integra com os objetivos, e disso há uma farta prova produzida com a liderança do Jair Messias Bolsonaro. Esta prática de monitoramento, por exemplo, para essa neutralização que não foi desejada pelo ministro Alexandre, de autoridades do Poder Judiciário, de candidatos eleitos, a pressão para adesão às minutas que foram devidamente comprovadas, a própria minuta, que ainda que tenha sido feita e refeita, ela só demonstra que não era um dado momentâneo, um pensar momentâneo. Por tudo isso, eu considero que se caracteriza, em face do que foi comprovado nos autos, a prática desses crimes. Como também, e aí acho que não preciso passar muito tempo, a dizer dos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.
porque as imagens foram suficientes para mostrar e tudo que nós passamos naquele período. E, na parte do meu voto, presidente, eu prometi a Vossa Excelência que seria 1 hora, mas eu vou passar, porque vai ficar tudo devidamente registrado, como eu disse, no voto alongado, e porque não altera muito a circunstância de não fazer a leitura integral e tão alongada do voto. Quanto a Mauro César Barbosa Cid, que chegou a dizer que foi um mero espectador, que, por exemplo, na live ele era, em algumas ocasiões, ele estava no ambiente, mas não estava presente. Está comprovada a participação, aliás, é admitida em várias passagens da própria colaboração. Está comprovado como ele atuava, como ele participou, como ele atuou nas comunicações, como ele levou a efeito, recebia os documentos, repassava os documentos, garantia que se mantivesse o ânimo de todos os integrantes, ou os que poderiam participar, estava em sintonia permanente com os discursos, as estratégias adotadas pelos outros integrantes da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro, Augusto Heleno, no contexto do envolvimento na linha da própria organização criminosa, comprova-se a atuação dele na produção de prova que serviu de base a uma falsa investigação sobre as eleições. Portanto, tenho para mim que a participação efetiva do colaborador como um ator que também pratica os crimes não ficou restrita nem ao ataque às urnas eletrônicas, que nessas aí há comprovação documentada, mas tenho para mim que o colaborador atuou, e não como mero espectador, mas atuou realmente praticando atos criminosos. A afirmação, portanto, não se sustenta diante do conjunto probatório. Eu estou fazendo a transcrição dos dados, as declarações que foram dadas nos diálogos extraídos, inclusive, do celular do réu colaborador, as comunicações com os kits pretos, e, diferente do alegado, portanto, no próprio interrogatório, nas alegações finais, houve um envolvimento, houve a interlocução com os manifestantes, era solicitada orientar ações, isso tudo está devidamente revelado e comprovado, os registros de entrada e saída em todas as ocasiões. Portanto, eu estou concluindo nessa parte sobre a atuação do Mauro César Barbosa Cid, com a descrição dos atos por ele praticados, ou dos comportamentos, ou a articulação, a participação de reuniões, o compartilhamento de informações, documentos, contratos, angariando recurso, inclusive, como foi solicitado a ele. O ministro relator, me parece que chegou a dizer que bravatas ou conversas de bar não levam ao que nós vimos acontecer. De fato, não havia o dolo, portanto, como consciência e vontade dirigidas a realizar os tipos penais, tudo devidamente corroborado, e, portanto, eu estou concluindo no sentido exatamente de considerá-lo autor dos atos que foram imputados e, como eu disse, eu considero válida, e no momento da dosimetria falarei sobre o pleito formulado pelo Procurador-Geral da República, mas considero que é válida a colaboração premiada e que ele atuou verdadeiramente como um dos autores dos crimes praticados. A adequação da concessão dos benefícios, isso fica para a dosimetria. Quanto ao réu Jair Messias Bolsonaro, presidente, eu também faço uma alongada motivação de tudo que foi computado, mas eu tenho por comprovado pela Procuradoria-Geral da República que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. O procurador alegou que teria estruturado
na propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos e seus representantes, a instrumentalização de instituições de Estado, a cooptação de comandos militares para a instituição das providências antidemocráticas de intervenção, planejamento de atos de neutralização violenta de agentes públicos, instigação das manifestações. E o que mais se alega para tentar desfazer o que foi acusado é que não há formalmente assinatura. Até onde a gente tem de algum conhecimento da história, realmente, passar um recibo no cartório do que está sendo feito não é bem o que acontece nestes casos. É diferente do alegado, aliás, ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder. Então, eu tenho para mim que há um acervo enorme de provas a indicar os planos de tomada do poder pela ruptura institucional ou pela permanência forçada, o que não ficou no mundo das ideias, nem de registros particulares. Os documentos apreendidos, por exemplo, sobre a minuta do golpe, em muitas cópias, são compartilhados por mensagens, são editados, são discutidos em reuniões, são exibidos em projeções. O que se afirma que foi resumido por fulano só corrobora mais e mais e, portanto, não se cuidam de atos preparatórios. Os crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito e de golpe de Estado não são instantâneos, como nós já, desde algum tempo, estamos concluindo nos julgamentos que já aconteceram sobre esses fatos, e a permanência do estado de ilicitude, no caso, demonstra a prática de atos de natureza executória na tentativa de golpe de Estado, na tentativa de abolir o Estado democrático de direito, com um detalhamento enorme, inclusive, de provas. No caso da propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos, como aqui ficou largamente demonstrado, esta participação do réu, que deu início efetivo a essas ações de propagação, atingindo exatamente um grupo muito grande da sociedade brasileira, é permanente de junho de 2021 até o acontecimento que nós temos como sendo o ponto culminante deste processo. Então, eu não vou reler de jeito nenhum cada um dos documentos, presidente, mas apenas considerar que as provas, sabia-se de que não havia fraude alguma nas urnas, a pressão feita para que não se concluísse sobre isso em documento oficial, como se tem em relação à Justiça Eleitoral e que foi levado ao ministro, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pelo Paulo Sérgio, que é um dos réus. Tudo que a gente tem é demonstrando rigorosamente este encaminhamento no mesmo sentido. E a mesma coisa, a instrumentalização de instituições de Estado, que aqui também fica demonstrado. Quer dizer, são objetivas as provas pela atuação do réu, no sentido de promover, provocar, pressionar para o desvio de finalidade com propósitos de erosão democrática das instituições, valendo-se dos agentes, e isto nós tivemos a saciedade. Nós que estávamos no Tribunal Superior Eleitoral em 2022, ministro Alexandre como presidente, procurador-geral da República como o vice-procurador-geral eleitoral, somos o tempo todo testemunhas não da causa, mas pudemos assistir como isso aconteceu e que não pode ser desmentido porque são fatos. E também está comprovado nos autos. Todas as conversas dessa instrumentalização também eu fiz questão de incluir. Foi prática corrente essa instrumentalização para a consecução dos objetivos, direcionada e atuada pelo réu Jair Messias Bolsonaro.
Portanto, para mim, este item também demonstra mais e mais esta prática. Houve cooptação de comandos militares para a instituição de medidas antidemocráticas também ficou, acho, devidamente demonstrado. Enfim, tenho para mim que, no caso específico da liderança, isto fica muitas vezes demonstrado, inclusive nos depoimentos das testemunhas, ao dizer que foram chamados, por que saía, por que isso fica devidamente demonstrado. O plano de neutralização violenta de agentes públicos também já ficou demonstrado. O documento punhal verde e amarelo, como foi criado, qual era o objetivo, o que se pretendia, a instigação das manifestações violentas e antidemocráticas, aí há um vastíssimo material a comprovar, os objetivos ficam claros e, portanto, aqui eu tenho para mim, como já foi feito pelos votos, nos votos, principalmente a partir do voto do ministro Alexandre, que está comprovado. Quanto ao Alexandre Ramagem Rodrigues, na parte que está aqui sob julgamento, porque é uma parte suspensa por determinação, como nós já lembramos, até o período em que ele permaneceu, ele integrou de maneira livre e consciente, não se há de dizer que são os mesmos horários das mensagens, as mensagens de texto, os arquivos. A defesa procura mostrar que há uma desvalia nesta prova, que seria um print de tela aqui e ali, mas o Alexandre Ramagem Rodrigues confirma no interrogatório o envio da mensagem, a proximidade temporal entre as datas da última edição de um arquivo, por exemplo, logo depois da transmissão da live, ele diz que ele não tinha nenhuma ascendência sobre os servidores, mas os servidores afirmam que atendiam à determinação que era feita e, enfim, também fica para mim devidamente demonstrada a participação no período em que esteve, portanto, num período menor e que não chega a ter a eficácia para produzir o mesmo tipo de consequências que foram produzidos. Mas tudo isso que foi produzido, inclusive, e aí é importante dizer, a chamada ABIN paralela, que, na verdade, é uma arapongagem ilícita que não pode, em nenhum momento, ser aceitável em nenhum Estado democrático. Sobre isso, em outros julgamentos, nós, no Supremo, já julgamos. Tudo isso é preciso que se afaste, mas que aqui fica devidamente demonstrado em larga escala. Quanto ao réu Almir Garnier Santos, que também teria que integraria a organização criminosa, tenho para mim, presidente, que há prova de participação, os outros comandantes das outras armas certificam isto e, portanto, acho que também neste caso e o que se transcreve na instrução, por exemplo, dos depoimentos do Batista Júnior, do Freire Gomes, a defesa, quando indaga o Batista Júnior, se confirmava a participação dele e que se sabia, portanto, de que se estava falando, não era uma reunião sem que se soubesse do que estava falando. Isto tudo foi devidamente confirmado. Eu estou, portanto, também, neste caso, concluindo no sentido de que é controversa a participação do réu na organização criminosa que tentou abolir o Estado Democrático de Direito e, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, foi produzido prova que, para mim, autoriza a conclusão no sentido de aceitar o pedido de condenação deste réu. Principalmente, neste caso, por tudo que se demonstrou de que, não apenas diferente dos outros, ele atuou, ele que chamava as reuniões, ele que mostrou documentos e isto tudo junto, portanto, com as consequências que nós tivemos depois. Quanto ao réu Anderson Gustavo Torres,
eu tenho para mim que está amplamente comprovada a participação dele. Este réu era o responsável, era o titular do Ministério da Justiça, ele participou de lives com o presidente, a defesa afirma que ele ficava mais calado, que limitava-se a ler trechos da Polícia Federal, que a participação dele, que é imputado a ele, que seriam recomendações que ele lia, e no caso da Polícia Rodoviária Federal, que ele não teria determinado nada. Isto tudo é o contrário do que se prova, e aí, neste caso, com uma comprovação muito nítida, muito direta. A circunstância também de se dizer que ele teria viajado, e a circunstância dessa viagem, são, ao contrário do que alega a defesa, com todo primor, com todo gosto, mas o que se tem é exatamente o contrário, a comprovação de que a viagem e as férias começariam no dia 9, ele se ausentou do país na antevéspera, do que seria o início desse período. Realmente, o ataque às urnas que ele fez, eu acho que, no caso dele, está intensamente demonstrado que nem a viagem o retira do cenário, sequer de 8 de janeiro, como todas as reuniões antes e tudo que foi apresentado e a atuação da Polícia Rodoviária Federal, que é comprovada, de que nós temos notícia desde sempre, notícia de fato que estava acontecendo em determinados momentos, leva a que eu considere, no final, que ele tinha ciência dos relatórios, que ele determinava uma série de providências da Marília Alencar, que é em outro processo, em outra ação, os contatos, as reuniões que ele manteve no Ministério da Justiça não eram comuns, não são situações, portanto, rotineiras, e, enfim, eu tenho para mim que, como ministro da Justiça, atuou ativamente, como eu disse, não tem nada a ver com o Ministério da Justiça, tem a ver com uma atuação específica. Quanto ao réu, presidente, aqui pulo para não... Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ele participou desde sempre, integrando a organização criminosa, no sentido que o procurador-geral denuncia, auxiliou diretamente na construção, no direcionamento das mensagens, atuou não apenas na formulação de ideias, mas nós temos a presença nas reuniões opinando, as afirmativas dele quase que direcionando e também se pondo de acordo com o que estava acontecendo e motivando. Foi muito dito, especialmente em alegações finais e da tribuna, que ele teria se afastado depois do Jair Messias Bolsonaro. Fica provada aqui a ida dele, dia 17 de dezembro, à presidência da República, chamado exatamente quando estava numa solenidade de formatura do seu neto, em que pessoas que são tão distantes não são chamados ao Palácio à noite, numa situação como aquela, a demonstrar que nem era tão afastado assim, nem estava. E, aliás, fica também claro que, mesmo se tivesse havido a não presença em reuniões numa determinada etapa já mais final do governo, ele mesmo afirma que ele não tinha se afastado, que ele poderia ir ao gabinete a hora que ele quisesse. Então, a presença dele e as falas dele e a demonstração do que se teve com os documentos, incluída a tal caderneta, tudo isso demonstra a participação e a presença de Augusto Heleno Ribeiro Pereira em todo o processo.
Mesmo se dá com Paulo Sérgio Nogueira, que atuou, e aí foi muito enfatizada a situação de ele, não apenas como ministro da Defesa, ter atuado, mas tem a participação na parte da Justiça Eleitoral, em que ele teria que apresentar o relatório. Foi dito que ele até antecipou, que ele não atrasou. Não. Aí o presidente do Tribunal Superior Eleitoral exigiu que fosse apresentado de imediato e se tem a comprovação de que, perguntado se ele teria, de alguma forma, sofrido alguma pressão, ele disse que não, porque no final do tal relatório ele diz que poderia haver, que não se comprovou naquela experiência, naqueles exames, mas que ainda poderia haver. E, principalmente, houve a nota do dia seguinte, que, de novo, coloca em discussão ou deixa em aberto a possibilidade de haver fraude no processo eleitoral, enfim, o mesmo encaminhamento no sentido da desqualificação, da descrença no processo eleitoral e nas urnas. E Walter Souza Braga Neto, presidente, atuou amplamente, e está comprovado também. Atuou desde sempre, atuou se reunindo com os kits pretos, atuou, passava mensagem dizendo, passa o meu telefone por um local mais seguro e tal. Atuou não apenas na presença, mas na fomentação de violência ou de coação contra outros, até mesmo contra o Freire Gomes. Atuou no sentido, o tempo todo, de fazer com que aqueles que estavam na frente dos quartéis se mantivessem, que ele não podia dizer alguma coisa, mas que aconteceria alguma coisa ainda, e com isso se mantinha exatamente a mesma situação de não esvaziamento total e de não retorno, como se fosse um fato, um dado acabado, e tudo isso demonstra, portanto, de uma forma muito direta, e neste caso, com uma amplitude muito grande das reuniões. Não há como acreditar em nada diferente do que não fosse uma participação muito efetiva, muito direta em todos os atos da organização criminosa. Presidente, eu estou juntando tudo isso que é o meu voto no sistema e estou julgando procedente a pretensão, portanto, da Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, o pedido, e considerando procedente para condenar Alexandre Ramagem Rodrigues pelas práticas dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Almir Garnier Santos pelas práticas dos crimes previstos também, organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio. E, como disse, a participação menor, a participação mais afastada, eu estou deixando para a dosimetria. Anderson Gustavo Torres, pela prática dos crimes também de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano, inclusive qualificado com a deterioração do patrimônio. Mauro César Barbosa Cid, pela prática desses crimes, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano. Jair Messias Bolsonaro, pela prática desses crimes, liderar organização criminosa, esta é a acusação feita, este diferencial de ser o líder da organização, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pela prática desses mesmos crimes, e Walter Souza Braga Neto, pela prática dos crimes, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio. É o voto, senhor presidente, e apenas para terminar, eu acho que o Brasil só vale a pena porque nós estamos conseguindo ainda manter o Estado Democrático de Direito e todos nós, com as nossas compreensões diferentes, estamos resguardando isto e só isso, o direito que o Brasil impõe que nós, como julgadores, façamos valer. Muito obrigada, presidente.